Rapaz, ontem o negócio foi bom aqui, foi ou não foi? Nós tivemos aqui em torno de 130 mulheres. O negócio ficou abarrotado, a gente fechou as cadeiras aqui. Foi muito bacana, né? Sim ou não? Sim. Foi um tempo maravilhoso, gracioso da presença de Deus. E o que fica é o gostinho de quero mais. Sim ou não? Sim. Então nós vamos trabalhar para que a terceira semana de abril a gente possa fazer mais uma vez aqui. E em agosto nós vamos fazer um super evento. Ok? Ou vai ser na segunda ou na terceira semana de agosto. Nós vamos fechar um lugar e vamos fazer um super evento das mulheres. Ok? Que vai simplesmente impactar a cidade aqui. Nós vamos trazer umas pessoas para estarem ministrando. E eu acho que o negócio vai dar um burburinho grande aqui na nossa região. Amém? Amém. Nós tivemos uma palestra maravilhosa, né, Deise? Lá do teu chefe. Não é teu chefe? Ah, é outro? É colega de trabalho. Esse é o colega. Que coisa bacana, viu? Pessoa muito bacana, uma palestra muito frutífera no sentido de qualidade de vida. E é o que Deus tem para nós para esses dias, para que a gente possa desenvolver qualidade de vida. Não somente vida espiritual, porque eu já vivi ao longo da minha caminhada, estou na igreja há 36 anos, sou pastor, vou fazer 25 de ministério. E muitas pessoas que eu fui visitar no hospital, ela falava assim, pastor, ora para Deus me curar. E eu falei, mas como que você cuidou da sua vida? Como é que foi a sua trajetória? Você foi no médico, você se alimentava bem, ou você é a resposta do McDonald's de quase toda a semana? E o corpo fala, ele dá o resultado. Então, é importante a gente desenvolver uma dinâmica de vida. A Bíblia fala para a gente cuidar do templo do Espírito. E o templo do Espírito, ele era tão importante, aliás, o templo era tão importante, que eles tinham uma dinâmica muito bem organizada, disciplinada, para que pudesse manter a referência da beleza de Deus dentro do templo. Tanto que a rainha de Sabá, quando ela veio visitar Salomão, ela não se impressionou pelo quantitativo financeiro e estrutural que ele tinha. Mas o que impressionou uma rainha que também tinha algo equivalente a Salomão, talvez menos, foi a organização de todas as coisas. Ela ficou simplesmente abismada da forma, da dinâmica que as coisas elas ocorrem. E é uma coisa importante porque nós temos o privilégio de servir pessoas através da marcha, e a maior referência que nós recebemos das pessoas que vêm se apresentar aqui é a organização. Falou, pastor, a forma que é organizado, o trato que tem com relação às pessoas, a dinâmica com relação daquilo que é realizado, isso é muito impressionante. E isso é resultado da continuidade e da construção daquilo que a gente faz através da disciplina. Nós brasileiros fomos ensinados a relacionar a palavra disciplina com punição. Porque os antigos, eles falavam assim, você precisa ser disciplinado. Então pegava uma vara de marmelo, pegava a espada de São Jorge, falava, agora eu vou te disciplinar. E nós, culturalmente, acabamos desenvolvendo uma mentalidade que a disciplina, ela é algo punitivo para nós. Quando, na verdade, a disciplina, ela é a continuidade de uma organização com relação à tua vida. E a organização, ela fala muito para onde você vai chegar. Por exemplo, como tem sido organizada a tua casa? A tua casa fala muito de você. A tua casa fala muito dos sonhos de Deus, se eles estão próximos ou se eles estão longe. Fala muito daquilo que nós carregamos dentro da nossa alma. Por exemplo, eu guardo roupas de 2 anos atrás.
olha, porque eu vou emagrecer e vou usar essa roupa. Não, mas essa roupa já está fora de moda. Roupas que eu comprei em bazar, coisas que a gente vai guardando, então significa espiritualmente e principalmente emocionalmente que eu sou uma pessoa que guardo coisas velhas, sentimentos velhos, ressentimentos, memórias. E a Bíblia declara em Levíticos 26:10 que eu preciso abandonar o velho para que eu possa viver o novo. Ou seja, ele está falando, não há possibilidade alguma de você viver algo novo se você não abandonar as coisas velhas. Mas pastor, é por conta da economia. Não, não é por conta da economia. É por conta de que culturalmente nós fomos ensinados a desenvolver um sentimento acumulador. Por isso que se prega muito dentro da igreja cura interior. A maior ferramenta para aprisionar as pessoas dentro da igreja é cura interior. Então a pessoa ela precisa passar por estágios inatingíveis de cura interior. E aí você fica buscando, fica correndo atrás, porque agora você libertou a primeira geração, e agora você precisa libertar a segunda geração, a terceira geração, a quarta geração. Quando chegou no final da vida, ainda você não libertou de nenhuma geração. Ou simplesmente você acabou tropeçando dentro de alguma situação, e tudo aquilo que tinha saído voltou de novo e está 7 vezes pior. Então é como se você tivesse perdido na fase do videogame e voltou de novo para o começo. E aí, isso leva-nos a ter uma vida em círculos. Talvez você está aqui, e a tua vida, ela tem sido uma repetição de coisas. Eu não sei se você parou para pensar, talvez o ano de 2026, janeiro, foi semelhante ao janeiro de 2025, que também se pareceu com o janeiro de 2024. E tem muito a ver com janeiro de 2023. E pareceu um pouco com janeiro de 2016. Ou seja, eu estou vivendo uma repetição de sentimentos, aonde esses sentimentos têm governado a minha vida, a despeito da palavra que eu ouço, a despeito do movimento do sobrenatural que eu experimento. Mas a minha alma, ela tem governado a minha alma tem governado o meu espírito, que tem controlado o meu corpo, e o resultado disso é que ao longo de 2026, se não houver uma transformação, eu vou viver uma repetição do mesmo ano, eu vou ter os mesmos comportamentos, os mesmos resultados, as mesmas frustrações, e o resultado disso, eu vou precisar do ano de 2027, de dezembro de 2027 até o começo de janeiro dezembro de 2026 para janeiro de 2027, para que eu possa criar uma bolha chamada expectativa, acreditando que as coisas vão ser diferentes. E aí sabe o que nós fazemos? Nós depositamos tudo nas mãos do Senhor. Senhor, o seguinte, está nas tuas mãos a minha vida, ou seja, a responsabilidade é tua, se não dá certo você é o culpado. Ouça, irmão, Deus não tem mais responsabilidade nenhuma com relação a nós. A principal responsabilidade de Deus já foi cumprida através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que Ele deseja e não exige de nós é uma vida relacional, de um relacionamento contínuo, para que através desse relacionamento contínuo eu venha desenvolver um nível de intimidade, e esse nível de intimidade trará sobre a minha vida uma gestação profética daquilo que são as palavras que Deus tem gerado sobre a minha vida. E estas palavras, ela vai passar por um período de fecundação, e vão dar à luz, e vão ser denominados como milagres. É assim que vai se viver uma vida através da palavra de Deus. Quantos estão comigo com relação a isso? Nós precisamos pensar, irmãos, desenvolver uma mentalidade diferenciada. Quer ver uma coisa? A gente começa a pregar, e eu sinto no meu espírito, a gente está aqui, tem um discernimento, as pessoas começam a ter resistência, não porque é proveniente de você a resistência, mas é algo cultural que te aprisionou e te fez encarcerado dentro de uma mentalidade, para que você simplesmente não rompa isso. Quer ver uma coisa importante? Falamos de saúde, mas a gente não cuida da nossa vida. Olha, porque você precisa cuidar da saúde. Aí a pessoa olha para uma pessoa toda
desajustada. Eu não estou falando de a pessoa ser mais robusta ou menos robusta, eu estou falando de a pessoa ter saúde. E a gente fala, olha, você precisa ter uma vida saudável. Ontem nós estávamos aqui, o médico estava falando sobre vida saudável, e você olha para o perfil da pessoa, é congruente com relação àquilo que ela fala. O que é congruência? É estar equivalente àquilo que você fala. Então você olha para a pessoa tem um corpo de acordo com aquilo que a pessoa está falando. Então a Bíblia fala que nós somos a carta aberta para a pregação do Evangelho. E o Evangelho também consiste de a gente ter um estilo de vida melhor. Eu estava conversando até com uma amada nossa ali, eu estou com dor nas costas. Falei, é falta de exercício. Aí depois a gente passa por luta, Senhor, pastor, ora por mim. Aí você quer que eu ore pelo quê? Me fala, porque a gente tem que orar pela origem da situação. Se a gente é o machado da raiz de João Batista, a gente tem que orar para a origem. Então, o que você quer que eu oro? Senhor, tira a preguiça. Senhor, tira a dinâmica preguiçosa da vida da pessoa. Senhor, livra ela em nome de Jesus, dos arcos dourados, agora, Senhor. Cega os olhos dela para que ela não enxergue os arcos dourados definidos como McDonald's. Segue os olhos dela agora, Senhor, de todo o espírito do Bob's. Do Outback da vida dela, em nome de Jesus. Aquele pãozinho, Senhor, que tem gosto de mel, aquele pão não é o pão do profeta. Não é a terra que vai manar leite e mel, não é, Senhor. O Outback não é, mesmo que o pão seja feito com alguma coisa de mel, Senhor, não é, Senhor. Mas pastor, a dor ainda está aqui. Eu falei, a dor está aqui, mas a gente está orando pela origem. Agora cabe a você fazer o quê? Desenvolver uma dinâmica de vida diferente. E quer ver uma coisa importante? Grave isso é importante para nós. Se você consegue dominar o teu estômago, se você consegue dizer não para o teu estômago, que é o teu segundo cérebro, desenvolver um jejum de falar o seguinte, agora na hora de comer, mas eu estou com fome, e o segundo cérebro dizer, não, eu estou com fome, fica quieto, nós não vamos comer, vamos tomar água. Você consegue disciplinar qualquer coisa da tua vida. O maior enfrentamento que nós temos chama-se estômago. Satanás, quando chegou para Jesus, a primeira coisa que Satanás chegou para Jesus em Mateus 4, Jesus, pensa em você, mata a tua fome. Você está 40 dias desnutrido, com fome, o estômago está gritando. E aí Jesus fala, não, eu já me alimentei. A minha mente já está nutrida, porque antes de vir para cá, quando eu estava lá com João Batista, o meu pai falou assim, esse é meu filho a quem eu tenho prazer, eu já me alimentei da presença do meu pai, o relacionamento dele me levou a ter uma dinâmica de vida, uma disciplina de vida, que mesmo sendo tentado dentro das minhas próprias necessidades, porque Satanás ele faz assim, uma coisa que nós precisamos descortinar da nossa mente, irmão. Satanás não quer aplicar o plano dele na sua vida. Esquece isso, para com isso. Ele quer que você aplique o teu plano. Ele quer que você pense em você, que você se preserve. Que você cuide somente de você, que você seja a sua prioridade. E não Deus seja a sua prioridade. Porque se você cuida de você, se você toma as decisões acerca de você, você não vai tomar as decisões a partir daquilo que a palavra de Deus está te dizendo. Por isso que nós estamos vivendo uma época do mundo, onde as pessoas elas são alimentadas para pensar em si mesmas. Elas são potencializadas para que elas possam pensar somente em si mesmas. O meu ministério. O meu chamado, o meu trabalho, a minha casa, o meu carro. Mateus 27 fala uma coisa importante, verso 11. E isso é algo importante para esse ano de sabedoria para cada um de nós. Diz assim, verso 11, de Mateus 27. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou dizendo,
és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Olha o detalhe, verso 14. Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Amém? Olha que coisa interessante, que coisa maravilhosa. Deixa eu até virar aqui, espera aí que estou... Olha o quadro daquilo que estava acontecendo. Jesus havia passado no Getsemane antes desse episódio. Judas havia traído Jesus. E Jesus havia sido levado para o governador, a autoridade maior daquela época. E aí Jesus ele é interrogado. E trazendo isso para os dias de hoje, um dos maiores desafios da nossa vida, e uma das maiores indagações da nossa vida, são duas coisas, um dos maiores desafios da nossa vida, e um dos maiores indagações, ou seja, a interrogação da nossa vida, é, quando Deus não está falando, o que Ele está querendo dizer com relação a isso? Quando Deus não está se manifestando, será que Ele não está se manifestando? E uma coisa importante, será que Jesus estava pregando para Pilatos sem usar palavras? Nós vemos que Pilatos vai perante Jesus e falou, Jesus, olha, estão te acusando aqui, que você está dizendo que você é o rei dos judeus, que você é filho de Deus. O que você tem a dizer? Dentro de um quadro de alguém que emocionalmente se encontra comprometido, ou qualquer outra pessoa, movida pelos sentimentos e pelas emoções, naquele momento seria para ela um momento crucial para ela se justificar. Não, governador, olha, o que estão falando não é verdade. Olha, porque a minha história de vida é isso, porque eu passei por isso, porque eu fiz aquilo, não é verdade. Muitos com certeza iriam chorar, se descabelar, no sentido de se auto-justificar, para que através da sua auto-justificação, elas pudessem simplesmente serem livradas de uma sentença de morte. Mas ao contrário de tudo isso, diz a palavra que Jesus, Ele não disse nada. O que Jesus está pregando quando Ele se cala? A minha pergunta para nós nessa manhã é, o que Jesus está pregando quando Ele se cala? A primeira coisa, achamos que Deus só fala quando Ele está emitindo palavras. Talvez o governador, e era a maior autoridade daquela época, estava esperando isso, que Ele respondesse algo. Quando nós estamos passando por adversidades e complexidades da vida, a gente ora e fala, Senhor, fala comigo, usa alguém. Ou dentro daquilo que é a tradição religiosa que nós fomos inseridos, eu vou atrás da irmã que revela, porque a irmã tem a revelação, ela é profeta. Porque Deus vai falar comigo através da vida dela, e aí nós ficamos procurando, como o Indiana Jones, à procura da profecia perdida. Alguém que simplesmente é portador de uma palavra, aonde muitas vezes essa pessoa não é a portadora da palavra que Deus tem para você. Mas por uma condição emocional nossa e religiosa no qual nós fomos ensinados. Talvez nós acreditamos que Deus, Ele não está falando quando Ele está calado. E o texto, ele simplesmente está trazendo um parâmetro completamente diferente. Grave uma coisa, Jesus entendia o contexto no qual ele estava inserido. Jesus era alguém tão incrível,
que ele entendia que, independentemente daquilo que ele dissesse, a pessoa ou o ambiente no qual ele teria que ressoar não era aquele. Ele entendia que por trás de um governador, por trás de sacerdotes, de escribas, de fariseus, havia toda uma estrutura espiritual que havia sido arquitetada para que o propósito de Deus sobre a vida de Jesus pudesse se cumprir. Então aquele ambiente de pressão simplesmente não roubou o coração dele, não sequestrou as emoções dele e o entendimento espiritual que o fez se expor diante de situações, para que através da exposição ele simplesmente fosse tocado, ou simplesmente fosse confrontado, ou simplesmente fosse diminuído diante daquilo que é o propósito de Deus. Talvez nesta manhã Deus está dizendo para você, a tua resposta diante de algumas indagações é o silêncio. A resposta diante daquilo que tem sido o barulho ensurdecedor da sua alma, dizendo, eu preciso de uma resposta. Deus está dizendo, cale a sua alma, aquieta-te e sabei que eu sou Deus, porque no tempo certo todas as coisas irão se revelar em nome de Jesus. Quantos creem nesta palavra? Então vamos aplaudir o nosso Deus. A estratégia do diabo é que você se exponha. A pressão ela vem para tocar 3 camadas da tua vida. A primeira delas, o poder. Você tem o poder para pensar, irmão. Você pode repetir isso? Diga assim, eu tenho o poder para pensar. Mas a boca tem o poder para destruir e desconstruir. Quando você adere à pressão, irmão, irmã, quem está controlando você são as tuas emoções. Você já percebeu isso? Você está vivendo uma vida cristã, está tudo tranquilo, na bênção, orando, jejuando. Aquele dia acontece tal fato. A pessoa pisou no teu pé, ou houve uma situação que talvez não foi muito esclarecedora. E aí naquele momento o que acontece? As tuas emoções tomam a frente do teu espírito. E aí o que acontece? Tudo aquilo que você construiu dentro de uma relação do espírito, ele acaba caindo por terra. O poder da escolha que você desenvolveu, o poder da autoridade de você entender tudo aquilo dentro de um parâmetro espiritual e talvez simplesmente abrir mão daquilo. Eu não vou entrar nessa dividida, eu não vou expor a minha opinião, eu não vou impor a minha personalidade, eu simplesmente vou ficar calado. Traria menos resultado destrutivo quando ao invés disso eu acabei abrindo a minha boca e acabei expondo as deformidades da minha alma. Grave uma coisa, a sua palavra só tem peso a partir do momento que ela seja relativa à tua conduta de vida. As pessoas elas olham para você e você prega sem falar. A tua postura, o teu comportamento, ele vai balizar, ele vai trazer validade naquilo que você fala. Aquilo que você fala só é o desdobramento das posturas que você tem tido. Então o inimigo sabedor disso, o que ele faz? Ele quer afetar você. Ele quer afetar, ele quer trazer uma pressão. Você chegou na tua casa, está indo para a tua casa, o teu dia no trabalho foi maravilhoso. Chegou na tua casa, tem uma xícara fora do lugar, começa a ter uma discussão. Do nada, uma xícara acabou gerando uma discussão e você estava preparando para simplesmente passear com a tua família no shopping. Aliás, você nem vai querer mais passear no shopping, porque a discussão foi tão grande que eu vou tomar banho, vou dormir, vou comer aquele pão murcho e acabou agora, não vamos fazer mais nada. Quantas vezes alguém já viveu isso? Levanta a mão. Pode levantar, eu também já vivi isso. Estava tudo programadinho. Algumas vezes eu me pego e eu falo para minha esposa, amor, o que está acontecendo? Presta atenção, o inimigo está atuando aqui, trazendo confusão, usando as nossas almas. Não, mas eu quero falar, não, então. Aí o tolo aqui acaba, não, amor, querendo pregar para ela. Na verdade, aí o Espírito está falando para mim, fica quieto, cala a boca.
Não é ela que está sendo testada, é você. Aí ainda vem com aquela, você não vai falar nada? Eu estou falando aqui e você não vai falar nada. Parece que eu estou uma palhaça aqui, não estou falando nada. Tem gente ouvindo aqui, Deus está falando, tá ou não está? Né? E aí você fica assim, 2 sim, 3 não. Ou 2 não e 3 sim. Grava isso. Você que é homem, 2 sim, 3 não. Você vai lembrar de mim. Você vai lembrar de mim, você que é casado. Então, a primeira coisa que ele faz, ele quer roubar o poder da sua capacidade de pensar. A segunda coisa, o propósito. Quando você fala, irmão, no sentido de se justificar, ou tentar levar as pessoas a compreenderem, não, você não está entendendo, eu vou te explicar. Irmão, quem não quer entender, não adianta você nem falar didaticamente, eu vou explicar para você, porque aconteceu, não, a pessoa já tem um conceito com aquilo. E aí o que acontece? Você vai se distraindo. Aquilo que deveria ser a essência da tua vida, que é o teu propósito, daquilo que Deus determinou aliás, daquilo que Deus planejou ao teu respeito, a partir do teu aceite, através das distrações, a coisa mais importante da vida, depois da saúde, vai se perdendo, que é o tempo. As duas coisas mais importantes que nós temos, saúde e tempo, porque o tempo não vai voltar. E a gente tem a expectativa, a gente tem a noção, que acha que a gente tem o tempo todo. Algumas pessoas que já passaram de 50, vão passar dos 50 que nem eu, está mais caminhando para a morte do que para a vida. Não significa que a gente tem que ter desesperança com relação a isso. Significa que a sabedoria de Deus vai nos levar a gastar menos energia com aquilo que não precisa ser gasto, com debates que não vão levar a lugar algum, com circunstâncias e situações que talvez eu queira resolver naquele momento, que não vão ser resolvidas, e o único objetivo daquela situação é distrair você para roubar o teu propósito. Para roubar o teu propósito, talvez de uma reconciliação na tua casa, no teu trabalho, de você viver de uma forma branda. Ah não, porque segunda-feira eu vou no trabalho e vou chegar para o chefe, se não mudar isso, eu vou sair. E talvez na estação de Deus, ainda há tempo de você estar naquele lugar, e Deus está trabalhando em você no silêncio, para que você possa desenvolver uma dinâmica de vida, a partir do silêncio. Para que você se mantenha focado diante daquilo que Deus tem como propósito para a tua vida. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu acho que é semelhante. Quando você conta algo para alguém, o que acontece? Um plano. Ah, eu estou planejando isso, eu vou comprar aquilo, eu vou fazer tal coisa. O que acontece? Não acontece. Não acontece, não dá certo. Então muitas vezes, o objetivo do inimigo é distrair para roubar o teu propósito de vida. A terceira coisa importante, ele quer roubar a sua identidade. Porque quando você reage a partir das suas emoções, você vira a sombra daquilo de quem você é diante de Deus. Eu já vivi isso. Trabalhando na igreja, servindo pessoas. Aí vinha uma pessoa, porque eu sou autoridade, e eu quero que você faça isso, quem manda aqui sou eu. E aí eu tolamente, você chegou agora, e agora você quer mandar? É o seguinte, eu fiz aqui, e é assim que vai ser, e se você tentar mudar, você vai lá, muda você mesmo, que agora eu vou embora. Através desses comportamentos, todas as vezes eu só perdi tempo.
me desfigurei diante daquilo que era a identidade, daquilo que Deus tinha para a minha vida, e eu achava que eu tinha que falar a verdade, que eu tinha que expressar o que eu pensava, que eu era isso, porque bateu, levou, porque eu não levo desaforo para casa, porque eu tenho que falar a verdade, porque a palavra de Deus é verdade, e eu tenho que ser sincero, e é isso mesmo. E muitas vezes, sequestrado pelas minhas emoções e os meus comportamentos deformados, acabei fechando portas, oportunidades, e muitas vezes sendo rotulado de uma identidade que eu nunca fui. Então, essa pressão que Jesus estava vivendo, tinha uma conotação espiritual para que ele simplesmente perdesse o poder, ele abrisse mão do propósito, porque imagine só Jesus reagindo para Pilatos, aí levanta um endemoniado, mas você não é o Filho de Deus, que ia vir para morrer para as pessoas? Isaías 53:7 não está dizendo que como cordeiro mudo, você foi levado ao matadouro, então você não é o cumprimento da profecia de Isaías, você não é o Salvador. E aí imagina Jesus, eu sou o Filho de Deus, eu simplesmente multipliquei os pais, eu sou Jesus, sim, cala sua boca agora. Está vendo? Jesus já está nervoso agora. Vai querer chamar Miguel agora, o bope espiritual. Você está dando risada porque muitas vezes acontece com você, né? Quem se identifica com isso? Levanta a mão. Pode levantar a mão aí, revela aí. Uma pessoa madura não gasta palavras, irmãos. Uma pessoa madura, ela entende qual é o ambiente espiritual com relação a isso. Existem mesas que Deus não quer que você esteja. Algumas vezes as pessoas me ligam e falam, vamos tomar um café, vamos bater papo. Eu fico pensando, a gente vai falar sobre o quê? Esse dia uma pessoa me ligou, falou, eu estou na igreja tal, eu vou te falar uma coisa, mas não fala para ninguém. Aí o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, irmão, mas o telefone derrubou, o telefone desligou. E ele não conseguiu mais falar comigo, você acredita? Você acredita que não conseguiu falar mais comigo, irmão? Aí a pessoa, eu vou deixar uma mensagem. A mensagem está lá até agora. Ou seja, decidi nada saber sobre a vida de ninguém, apenas sobre Jesus Cristo. Eu estou focado no meu propósito, eu estou focado no meu chamado, e eu não vou me distrair, eu não vou permitir que a falta de maturidade venha governar a minha boca, e venha dizer aquilo que não é necessário, diante do propósito que Deus colocou dentro da minha vida. Quantos estão entendendo isso? Esse vai ser um ano de sabedoria, mas também será um ano de pressões emocionais, para que você saia do teu posicionamento, que você se exponha e volte para a fila da frustração. Mas eu quero declarar, se você desenvolver uma disciplina, para que você simplesmente seja sábio, sábia, e no momento certo, as palavras, as atitudes falem mais do que palavras. Deus vai constituí-lo diante daquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus por isso. Irmão, nem todo ataque merece resposta. Nem toda acusação merece defesa. Nem toda provocação merece reação. Faz sentido o que eu estou falando? Ai, pastor, ele me irrita. Ela me irrita, pastor. Evita falar. Ai, pastor, mas é o meu cônjuge. Não, então você precisa resolver alguma coisa, porque um dia não era paixão, e agora, como é que está isso daí? Talvez isso seja o resultado de algo que tem sido construído ao longo de tempo. Qualquer problema que tem, eu vou separar. Qualquer dificuldade que tem, eu não aguento mais.
Eu vou simplesmente dentro de um saco emocional, eu vou alimentando palavras que um dia aquilo simplesmente arrebenta e se torna verdade na nossa vida. É um tempo, irmãos, onde nós precisamos discernir o ambiente no qual Deus está nos inserido. Numa sociedade onde a grande batalha é a batalha das narrativas. Todo mundo hoje quer engajar na rede social. Todo mundo quer ser influencer. No sentido de ser ouvido, de ter alguma novidade, para que as pessoas possam simplesmente curtir, seguir. Então a gente vê hoje que a grande batalha é a batalha para você ser reconhecido por uma fala que muitas vezes não é a sua. E o maior desafio para nós, irmãos, é assumir o protagonismo através do silêncio, ou agir de uma forma silenciosa. Por exemplo, vai viajar, estou aqui no aeroporto, aí sabe o que você faz? Tira a foto do avião do Mickey, para aparecer para as pessoas que você está indo para Orlando, está indo lá para a Praia Grande, mas a foto é Orlando, ou Cancún, né? Ou alguma outra coisa assim. Daqui a pouco você vai tirar foto do pé na areia, ou de algum lugar bacana. Eu não sei se você já prestou atenção nisso, eu já fiz esse teste. Quando você posta uma foto sua com a sua família em algum lugar, parece que o engajamento ele dobra. Se você solta um versículo, ou fala algo da marcha, as pessoas falam, a marcha aqui, pronto, está essa desgraça de novo. Nem vou olhar. Você coloca uma coisa, andando de bicicleta, onde que estava? Ou você o volante de um carro, você viu muito influencer fazendo isso? Vai lá na concessionária, entra no carro, vai dar uma voltinha e grava o volante do carro. Nossa, fulano está com o carro tal. Olha lá como que ele conseguiu. É ladrão, está roubando, conheço ele. Deu um golpe, cresceu comigo aqui. O sentimento de comparação e de inveja já toma a nossa vida. Olha lá ela. Foi na médica de estética, tá vendo? Está querendo melhorar o corpo. Quem que ela está achando que é? Aquela metida, aquela desgraçada, aquela desgraçada que não sei o quê. Ela quer aparecer mais do que os outros, que não sei o que lá. Aí daqui a pouco você chega na sua casa e está brava. Aí o pessoal da sua casa, aí está tudo bem. Nada, eu quero falar nada com ninguém. Na verdade, aquela postagem que você nem sabia qual é a realidade dos fatos, fez você construir uma mentalidade, a tua alma tomou conta de você, e quando você vê, você já saiu do propósito, já falou o que não tinha que falar, já simplesmente cavou o buraco que tinha acabado de enterrar. E o que acontece? A vida vai passando. A vida vai passando, irmão. E os sonhos de Deus, eles vão sendo diluídos nas nossas mãos, porque a gente acaba não sonhando. Por isso que dentro da igreja tem muita gente frustrada. Por isso que na igreja tem muita gente doente. Eu lembro que quando eu comecei na igreja, eu jogava bola e o pessoal falava, irmão, entrou numa entrada aí meio, misericórdia. Eu falei, irmão, eu sou crente, mas não sou bobo. Se você vir, você vai tomar sopa de cotovelo. Aí ele falava, mas esse braço? Eu falei, irmão, eu me batizei, mas o braço ficou para fora. Olha o que a gente criou. A gente já criou uma autojustificativa espiritual. Está vendo? Mas Deus está fazendo a obra na minha vida. Mas, irmão, você faz isso há 20 anos. Mas ele começou por baixo, ainda não chegou na parte de cima. E o resultado disso, que nós estamos vivendo uma repetição de vida. Estamos enfrentando as mesmas lutas, vivendo as mesmas derrotas, tendo as mesmas frustrações. E o pior disso é que a gente encontrou um culpado. O culpado é Jesus, que não fez a obra daquilo que Ele prometeu para mim. É uma época, irmãos, de nós desenvolvermos uma dinâmica diferente, de oração.
Quanto tempo você gasta orando na tua vida? No teu dia a dia? Ou eu gasto mais tempo mandando mensagem para falar da vida dos outros, ou entrando na rede social dos outros para ver o que os outros estão fazendo? Ou eu fico gastando, girando aquilo lá, para ver os tênis, ou as roupas que eu vou comprar, aliás, que eu gostaria de adquirir, mas eu não consigo, mas eu fico simplesmente adquirindo, fico buscando aquilo, ou aqueles videozinhos de piada, ou gastando a minha vida no tigrinho, porque agora eu ganhei 20, na próxima agora eu vou ganhar 50, você ganhou 50, e aí na próxima você perdeu 70, ou seja, os 20 e os 50 que você ganhou foi perdido na terceira. E agora eu vou investir 70, aí você perdeu mais 70, agora não é mais 70, é 140. O Evangelho, irmão, é sobre você manifestar a natureza do Cristo aqui na terra. De você viver uma vida saudável através da presença de Deus em todos os aspectos, de você impregnar a tua casa através da presença de Deus. A minha esposa comprou um livro do devocional para os meus filhos. Falei, vamos filho, tem que... Ai pai, mas eu já li, vou ler 3 de uma vez. Não filho, não é sobre ler 3 de uma vez, é sobre você ler todos os dias. Mas por que, pai? O senhor já prega? Não, filho. Não é, o papai não prega. O papai só vai lá e compartilha alguma coisa. Mas a nossa vida, ela é diária. Os desafios são diários. Isso aqui vai te ajudar amanhã. Hoje é chato, mas amanhã você vai agradecer. Hoje é ruim, mas amanhã você vai louvar a Deus, e você vai ver tantas pessoas que você falava que eram seus amigos, na verdade eram retardatários, porque não permitiram que a presença de Deus governasse sobre a vida deles, e simplesmente eles se permitiram ser usados dentro de uma situação que não era de Deus, para simplesmente serem sabotados através do sonho de Deus, mas você permaneceu. Olha para a tua vida, olha as pessoas da tua infância, as pessoas da tua juventude, pessoas que fizeram faculdade e escolas, cadê muitas dessas pessoas, aonde elas estão, e vê o que Deus tem feito na tua vida, olha a obra que Ele tem realizado, e isso é a partir das tuas decisões, das tuas escolhas, de você abrir mão muitas vezes, daquilo que a tua emoção te dizia, de você abrir mão muitas vezes, que a tua boca queria declarar, mas você decidiu optar pela palavra de Deus, e através dessa opção, Deus te preservou, você percorreu o caminho, e hoje você está testemunhando um pouco daquilo que é o propósito de Deus aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos glorificar o nosso Deus. Jesus não mostra o poder falando, mas cumprindo o propósito. A guerra que Jesus estava travando, meu irmão, ela era espiritual, e ela só podia ser vencida através de uma vida regrada, através da palavra de Deus. O quanto você tem jejuado? Ai pastor, eu estou numa campanha de jejum de 40 dias, para quê? Para Deus te dar coisas que Ele já te deu, você é o herdeiro. Então por que eu não recebi? É porque você ainda não cresceu. Gálatas 5 diz que enquanto o filho for menor, ele é igual ao escravo, ele não tem direito a nada. Então o que Satanás ele faz? Ele faz você repetir os mesmos comportamentos infantis e imaturos, para que você não cresça, não amadureça, para que você não tenha direito de receber a tua herança, que é o propósito de Deus. Por isso que você se chateia tanto. Tudo que falam para você, eu estou chateado, eu vou sair dessa igreja, eu não vou fazer mais. Criança. Porque se você está focado no propósito, você tem raízes. E essas raízes elas vão florescer e vão dar fruto. Ai pastor, porque agora eu vou ter que abrir mão, porque eu estou fazendo outras coisas. Isso é distração, meu irmão, é distração, minha irmã, e o resultado disso vai vir, pode ter certeza, e não vai ser o resultado da palavra de Deus.
Eu lembro, algumas vezes a minha sogra falava assim para minha esposa, a gente ainda não era casado, o André vai na igreja todo dia. Ele vai na igreja todo dia ele vai na igreja. Isso daí faz mal, viu? Tudo que você faz demais faz mal. Fica enfiado na igreja escutando esse monte de gente e a vida está passando, ele precisa trabalhar. Não, mas ele trabalha. Não, mas ele tem que fazer um curso. Olha os seus irmãos. Olha o que eles estão fazendo, eles optaram primeiro de fazer o curso A ou B, de fazer a especialização A ou B, e aí eles vão ter uma estrutura para ter uma família. Qual estrutura, irmão? Se não for a estrutura espiritual, se não for a presença de Deus na nossa vida, se não for o princípio da palavra de Deus, que vai ser a base para que a gente possa simplesmente perseverar diante de cada pressão e circunstância da vida. Dinheiro atende a tudo, mas não traz felicidade. Você está doente, o dinheiro vai te ajudar a ir no médico. Mas se não for Jesus instruindo os médicos e dando a direção, irmão, é o seguinte, vai diluir o teu dinheiro e nada vai melhorar. Eu vou fazer as viagens tal. Mas se você não estiver bem emocionalmente, irmão, você pode estar na Disney abraçado com o Mickey. Não vai alegrar teu coração. Você pode comprar o carro zero, eu já vivi isso, irmão. Você entra aquela sensação do carro, irmão. Quando chegou o outro mês, a parcela. Aí você fala assim, por que eu comprei esse carro? Aí o ego, porque você merece. Eu mereço, agora me ajuda a pagar ego. Dá a força aí, trampa aí, só eu que estou trampando. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? Quantos se identificam com muitas coisas? Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Quantos podem dizer aleluia? Aleluia. Quantos podem dizer para o seu lado, fique esperto? Fala, presta atenção. Deus está falando. Antes de Jesus falar com Pilatos, irmão, se você ler antes, Jesus estava no Getsemane. Mas Jesus não era Deus, mas ele também era homem. Ele derramou a sua alma antes. Ele foi lá no Getsemane e falou, Pai, se é possível, me livra disso. Ele ficou ali naquela batalha emocional, num lugar secreto, onde estava ele e o Senhor. Até os discípulos que estavam lá, que deveriam interceder, dormiram, porque não entenderam o ambiente. Mas Jesus foi lá e se derramou, sabe por quê? Porque ele entendia que após aquele derramar, ele ia entrar num ambiente de uma absurda pressão. E que o inimigo ia fazer de tudo para afetar a alma dele. Você precisa construir esse lugar secreto, irmão. Você precisa construir na tua vida esse lugar onde você se derrama na presença de Deus. E não se expõe no sentido de gerar fragilidade ou malignidade no coração, mas você se fortalecer nele. E aí Jesus fala, a tua graça me basta. É como o pai estivesse dizendo, filho, você vai passar por isso. Você vai cumprir o teu propósito, e o resultado disso, dessa dor penosa, ela se tornará em algo gratificante, para que tantos outros filhos que te aceitarem, possam fazer parte dessa família do céu. Então, a musculatura espiritual, ela precisa voltar no nosso interior, irmão. O que vai determinar a tua vida, grave, eu estou sendo repetitivo, o que vai determinar a tua vida esse ano, é a musculatura espiritual que você desenvolver dentro do teu interior. Ai, pastor, eu estou carente, preciso arrumar uma pessoa. Então, e você acha que você vai arrumar alguém nos pagodes da vida? Você acha que você vai arrumar alguém naquelas noitadas da vida?
Talvez você vai arrumar alguém que vai usufruir do teu corpo durante um período e você acha que você está tirando onda, que você simplesmente está alimentando algo de Deus, que na verdade é só a tua alma, é só a tua carência, porque você precisa de algo para alimentar. E aí o que acontece? Eu vou gastar toda a minha vida alimentando a minha carência, e eu nunca vou cumprir o propósito de Deus, eu nunca vou viver o que Deus tem para mim. Talvez a mulher que Deus tem para mim não é aquela que vai alimentar a minha carência hoje. Talvez o homem que Deus tem para mim não é aquele que vai alimentar a minha necessidade fisiológica hoje. Talvez vai ser aquele que vai construir uma relação a partir do altar, a partir da presença de Deus, e a partir dessa construção tão santa e tão pura, Deus vai gerar um ambiente espiritual para que você venha viver uma vida abençoada dentro do teu cônjuge, em nome de Jesus. Pessoas que estão querendo ter filhos, você vive em conflito com o teu cônjuge, e acha que o filho é o remédio, que a criança, a gravidez é o remédio. Não é o remédio, na verdade isso daí só é o paracetamol. Para que serve o paracetamol, irmão? Ibuprofenide, para que serve? Mascarador. Ela vai tirar a dor? Não. Ela vai? Aí a pessoa está com conflito, vias a separar. Já vi isso. Pastor, estou grávida. O quê? Aí ele entra com aquele senso de responsabilidade, aquela coisa. Indiretamente no coração dele não queria, já desenvolveu um sentimento de rejeição. Isso é uma semente. Vem, toca nele. Então é rejeição. E o resultado disso vai ser uma criança disfuncional emocionalmente, totalmente à mercê desse lixo social que se encontra hoje. Porque você vê tantas pessoas de filhos de crente na igreja presos às drogas, à bebida, se autoflagelando dentro do quarto, depressão, pensando em morte. Você que vai escutar esse vídeo, essa palavra é para você também. Deus vai tocar na tua vida e vai tirar você desse quarto escuro, vai tirar você dessas trevas. Há uma vida de Deus, há uma presença de Deus, e não é sobre religião, é sobre uma pessoa que quer habitar na tua vida. Deus vai fazer algo maravilhoso a partir de uma palavra que foi lançada no ventre, que você nem sabia. Eu chamo a existência essa palavra. Pastor, olha, eu estou passando por dificuldade com meu filho, mas como foi a construção disso? Então o que eu preciso fazer? Abrir mão? Não. Eu preciso construir um ambiente inverso daquilo que no qual ele foi desenvolvido ao longo de toda a vida. Não é sobre a religião chamada crente, mas é sobre o amor de Deus. Talvez seja a hora de você não ficar censurando ele toda hora, mas você amá-lo não significa aceitar, significa você respeitá-lo e você exalar de uma forma tão amorosa a presença de Deus, e Ele identificar isso na tua vida, e Ele falar, o que você tem eu quero, como é que você fez para ter isso? E você vai falar, é Jesus na minha vida. Não é você acabar de orar e tá vendo, eu estou orando, e você, o que você está fazendo? Olha, eu estou lendo a Bíblia, você precisa também ler a Bíblia. A palavra de Deus fala, nem por força, nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor. É o poder do testemunho. Aí vão até perguntar, né? Virou crente agora? Vai falar agora que você está enfiado na igreja. Agora, depois dessa idade, você acha que você vai mudar? Sua vida vai mudar? Não diga nada. Porque o objetivo é roubar o seu foco daquilo que Deus tem para você. Quantos entendem o que eu estou dizendo?
Então grave uma coisa. No Getsemane, Jesus se abriu. Diante de Pilatos, ele fechou a boca. Não é aonde está Pilatos abrir a boca e no Getsemane ficar calado. É abrir o seu coração no Getsemane e ficar calado no ambiente chamado Pilatos. Pessoas não merecem. Existem pessoas que não merecem acesso íntimo ao teu coração. Talvez você está aqui e está fazendo de pessoas o teu Getsemane. E aí você abriu a tua vida, abriu o teu coração. E pessoas que não eram maduras e que hoje estão usando isso contra a tua vida. Mas eu fiz a coisa certa no ambiente errado. Não basta fazer a coisa certa no ambiente errado. É fazer a coisa certa no ambiente certo. Quantos se identificam com isso? Quantos se identificam com isso de verdade? Então feche teus olhos, vamos orar. Eu declaro que você vai dar uma resposta para aqueles que estão usando o teu segredo contra você. Você vai vencer isso calado. Você não vai ter que se justificar, não vai precisar contra-argumentar. Você vai vencer calado. Mas pastor, eu errei, eu abri. Tudo bem. Mas eles vão comentar, eles vão falar. Eles estão falando em grupos que eu não faço parte. Eles estão falando acerca de mim em grupos que eu não faço parte. Não tem problema, fique calado. Olha, mas vieram me falar. Diga que você não quer mais saber de nada. Essa pessoa, inclusive, cancele-a. No sentido de você não ouvi-la dentro dessa circunstância. Para que você não seja mais roubada diante daquilo que Deus tem para você. Pastor, eu tenho um segredo. Busque alguém maduro que possa te auxiliar. Que você, através da tua observação, você vê que essa pessoa tem uma trajetória para cuidar de você. Ai, ela é minha confidente, mas olha a vida dela. Está louca para contar. E aí você está exposto no lugar errado. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui nesta manhã. Aliás, aqui é o teu Getsemane nessa manhã. Aqui é o teu Getsemane nessa manhã. Aqui é o teu Getsemane nessa manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. Aqui é o teu Getsemane nessa manhã. Acesse esse lugar diante do Senhor. Abra a tua boca, por gentileza. Diga para Deus o quanto você precisa disso. Quanto você precisa dEle. Há uma guerra silenciosa para você vencer. Como Jesus aguentou e Ele não desabou diante da pressão. Ele tinha um lugar secreto. Ele tinha a presença do Pai. Ali ele podia simplesmente abrir o coração dele e falar: Pai, se possível, me tira daqui, Pai, me livra, tira esse cálice, Pai. E aí ele, dentro de alguns segundos ou milésimos de segundos, a gente não sabe, a natureza de Jesus estava se manifestando ali. Mas o Cristo dizendo posteriormente: a minha graça te basta. Não. Ele fala: Senhor,
Pai, eu vou fazer a tua vontade, o melhor é a tua vontade, o melhor é a tua vontade. E quando ele vai para o ambiente de Pilatos, toda aquela pressão espiritual, toda aquela pressão gerada por pessoas, toda aquela ofensa, toda aquela acusação, ele simplesmente ficou calado. E o resultado disso diz que Pilatos ficou admirado pelo silêncio de Jesus. Eu quero declarar: você vai estabelecer uma referência do altar de Deus aonde você estiver, através do teu silêncio. Vamos orar, vamos orar, vamos orar.